Bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Agora, a nossa aula de número 9. Aqui, novamente, uma função chamada f, o x e um novo cálculo. Então vamos lá, começando quando x for menos 2. Então, para f, essa função chamada f, quando x for menos 2, vai ser igual a... Vamos lá. Agora, aqui é uma fração, né? Então, vai ser 2 sobre o x, que é o quê? O x é menos 2. Então, para essa função f, chamada f, quando o x for menos 2, vai ser igual... Aqui, a regra é igual para quando é multiplicação. No caso aqui, quando está nesse modelo aqui, desse jeito, em cima 2 mais 2 dividido por menos 2, mais com menos, menos 2 dividido por 2, 1. Então, essa é a resposta para quando x é menos 2. Agora, para quando x for 4. Vamos lá, fazer aqui do lado, para quando nessa função f o x for 4, vai ser igual a fração, né? 2 e o x é 4. 2 dividido por 4. E agora, aqui é mais simples, né? Toda fração, no caso, é uma divisão que não foi terminada. 2 dividido por 4 é 2. Então, para essa função f, quando o x é 4, é igual a 2. E agora, vamos para aqui, ó. Quando a função é chamada f, quando o x for x mais h. Para a função f, quando o x for x mais h, vai ser igual a 2, né? Sobre 2 sobre o quê? O x, né? Que é tudo isso daqui, ó. Abre parênteses. X mais h. E fecha parênteses. E é só isso por enquanto, né? Porque aqui não dá para fazer mais nada. Então essa é a resposta para quando o x for x mais h nessa função f. E agora, para fazer esse cálculo aqui, quando essa função chamada f, o x for x mais h, menos essa função chamada f, quando o x é somente x. Então vamos lá. Ó, f para quando o x é x mais h, menos f para quando x é somente x. Igual, agora a gente põe aqui, né? O f para quando é x mais h a gente tem, que é 2 x mais h, né? X mais h. Menos f de x, que é o quê? Que é o próprio f de x ali do enunciado, ó. 2 sobre x. 2 sobre x. E aqui sim é possível. Aqui é um pouquinho mais complicado, que tem umas regras que talvez algumas pessoas não conheçam ainda, mas é só se acostumar ao longo do tempo e das aulas. Por exemplo, aqui, ó, para fazer esse cálculo aqui, a gente vai ter que somar aqui, só que direto assim às vezes não é visualizável. Então, tem aqui, ó,
Aqui, para ficar mais fácil, pode-se passar esses números, as letras, né, ou números aqui de baixo para cima. Como? Aqui, ó, dentro desse parênteses, tem x mais h, né? Aqui fora, quando não tem nada, tem 1. Aqui, ó, 1. E aqui também é a mesma coisa. Esse x, quando não tem nada, tem 1. Aqui dentro também tem 1 nesse x e 1 nesse h aqui. Só que como está tudo junto aqui, dentro do parênteses, vamos só pensar nesse 1 que está aqui fora do parênteses. Que subindo ele já leva esses dois aqui, ó. Vocês vão entender melhor, ó. Para essa função f, quando x é x mais h, menos essa função f, quando x é somente x. Agora, eu vou passar aqui para cima. O que, que vai acontecer? O 2 já está em cima, só copio. Aí vai vezes, como eu vou passar, ó, menos não, menos vem depois. Abre parênteses, x mais h. Agora sim, ó, menos elevado aqui, né, menos 1. Aqui, ó. O que que aconteceu, ó? 2x duas vezes, né, duas vezes. Abre parênteses, passei o x mais h para cima, ó, x mais h, e esse 1 aqui virou menos 1, elevado a menos 1. Agora é só continuar, ó, menos 2 novamente, ó, tá em cima o 2, e o x passou para cima, x menos 1. Aí, ó, 2x elevado a menos 1. E o que que a gente faz agora? A gente pode fazer distribuir aqui, ó, esse menos 1 para esse x e para esse h. O que que vai acontecer, ó? Aqui eu não falei que tem 1, ó. Nesse h tem 1. Aqui, né, aqui embaixo, ó, esse x tem 1. Esse h tem 1 também. Esse h tem 1 e esse x tem 1 também. Aí o que que vai acontecer? Vai fazer, ó, aqui, ó, o menos 1 vezes 1 e menos 1 vezes 1 novamente. Então, para essa função f, quando o x for x mais h, vai ser igual a menos, aqui também menos, né? Menos f, para quando x é x. O que que vai acontecer? Vai ficar igual a 2 vezes, continuo parênteses, né? Aqui, ó, 1 vezes menos 1, o x é menos 1, mais h, 1 vezes menos 1, né? Mais com menos, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, ficou assim, ó, 2x vezes x elevado a menos 1, mais h elevado a menos 1. Menos, né, que continua 2x elevado a menos 1. Então, essa função é chamada f de x mais h e menos a função chamada f, quando x é somente x. Agora, a gente vai fazer a distributiva aqui, ó. 2. Como 2 está multiplicando todo esse parênteses, e tem um sinal de mais aqui. 2 vezes x elevado a menos 1 e 2 vezes h elevado a menos 1. Vai ficar como, ó? 2 vezes x elevado a menos 1 mais, porque mais 2 vezes mais h, mais, né? Mais com mais, 2 vezes h elevado a menos 1 é 2 vezes h elevado a menos 1. Aí, e agora continua, né? Menos 2x elevado a menos 1. E aí, aqui a gente pode ver, né? Esse 2x a menos 1, esse x a menos 1,
a gente poderia considerar como se fosse, naquela mesma ideia das aulas anteriores, x a menos 1 seria uma maçã. Então, tem duas maçãs e menos duas, x a menos 1, maçã. Duas maçãs menos duas maçãs. Então, mais duas maçãs menos duas maçãs, a gente pode cortar aqui, ó. Cortou, só vai sobrar nessa função f, quando x mais h menos a mesma função chamada f, quando x é somente x, vai ser igual ao quê? A 2h menos 1. Esse h menos 1 a gente pode devolver para baixo, ó, que nem aqui, ó. A gente não fez o quê? Menos 2x a menos 1 para passar para cima. Para voltar para baixo, é só tirar o menos. Vai voltar a ser 2 elevado a x. Geralmente, professores ou em provas também, exige essa resposta aqui, ó, sem ser elevado a menos 1. Às vezes exige também. Aí são casos e casos, né? Então, aqui, ó, somente vai voltar para baixo o que tiver elevado a menos 1, que no caso aqui é o h, né? O 2 continua em cima e o h vai para baixo. 2 elevado a 2 sobre h, né? Agora, a última, né? Para essa função chamada f, quando x é x mais h, menos a função chamada f, quando x é x, tudo dividido por h. Então, vamos fazer aqui, ó, para essa função f, né? Deixa eu riscar aqui, que vai ser uma fração, né? Para essa função f, quando x é x mais h, menos a função f, quando x é somente x. Tudo dividido por h. Essa resposta aqui de cima, a gente já tem, né? Que no caso aqui é 2 dividido por h, né? Ó. Aqui, ó, f de x mais h menos f de x, a gente já tem. E a gente pode colocar aqui, ó. Pode colocar assim, ó, 2 sobre h. Como está aqui, ó. 2 sobre h. Dividido por h. Aqui, quando tem uma fração, ó, 2 sobre h dividido, ó, viu que quando é a divisão mesmo entre duas frações, ou uma fração e um número, o que está dividindo aqui vai ser o maior traço, né? O menor vai estar em cima, falando que 2 dividido, essa fração 2 sobre h está sendo dividida, ó, traço maior, dividida por h. Tudo isso, né, 2 sobre h está sendo dividido por h. Aí, o que podemos fazer aqui, ó? Tem essa regra aqui, ó. O h, como está somente ele sozinho, na verdade, tem um número aqui embaixo, né? Que no caso seria como se fosse 1. Aí, ó. 2 dividido por h, 2 sobre h, né? Dividido por h sobre 1. Porque h dividido por 1 é h, né? Então pode se escrever assim. Agora, continuando aqui, ó. Qual que é a regra? A regra é que eu posso inverter essa função, essa fração de baixo, né? Por exemplo, eu copio aqui, ó, 2 sobre h, 2 sobre h. Aí eu coloco aqui, ó, vezes, eu inverti, ó, 2 sobre h vezes a de baixo invertida, né? Mas dividindo, agora é vezes a de baixo, a fração de baixo invertida, né? Não é h sobre 1, agora é 1 sobre h. Agora, outra regrinha. Quando tem duas, assim, ó, tem fração vezes fração. Como tá vezes,
a gente pode multiplicar direto. Ou, por exemplo, aqui, ó, a gente multiplica os números de cima e os números de baixo. No caso, multiplica direto aqui, ó, 2 vezes 1, 2. E H vezes H, lembrando daquela regrinha das aulas anteriores, quando se multiplica dois números, duas letras, né, no caso, H vezes H, lembrando que aqui tem 1, né, e aqui no outro H tem 1. Como é H, que é chamado de base, e H, outra base, são bases iguais, H, H, a gente pode somar aqui os expoentes, né? Então, quando é H vezes H, a gente repete o H, ou se fosse X também, a gente repete o X, H vezes H, e soma aqui 1 mais 1, 2. Então, a resposta aqui, a última é o quê? 2 sobre H ao quadrado, H elevado a 2. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem nos comentários.